Olá, bom, hoje então vamos conversar sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de agosto de 2018, certo? Bem, como de costume, vamos começar então pelos mangás. Este mês eu desencalhei a minha pilha de One Piece. Então assim, eu estou comprando em dia, mas eu tô um pouquinho atrasada, acho que eu tô uns 2 anos atrasados em termos de lançamentos de One Piece aí. Então eu li 5 voluminhos, li então do volume 61 até o 65. Nesses volumes que eu li aqui, na verdade o que a gente tem é um momento de transição, né, de uma saga para outra. E uma coisa interessante que eles resolvem fazer aqui é dar um tempo, né, nas aventuras deles e tal. Então eles resolvem tirar um ano para cada um fazer o que bem entende e depois de um ano eles vão se encontrar. E a partir desse reencontro eles retomam então o seu grande objetivo, né, que é enfim encontrar ali o One Piece e o Chapéu de Palha se tornar então o grande rei dos piratas, certo? Eu achei interessante essa questão deles tirarem esse ano, né, sabático, digamos assim, porque a última saga foi muito traumática, né? Então nós tivemos ali algumas perdas, né? Quem sentiu mais essas perdas, lógico, foi o Chapéu de Palha. Eu não sei se eu posso comentar com vocês, né, o que aconteceu, quais foram essas perdas, para não estragar a surpresa de ninguém que ainda não tenha chegado a esses volumes, mas enfim, foi muito triste. Inclusive o One Piece é isso, né? A gente tem aqueles momentos, né, de diversão, de dar muita risada e tudo mais, mas tem uns momentos que o Eiichiro Oda simplesmente tira pra migalhar o nosso coraçãozinho, assim. Então aqui onde eu parei, né, no volume 65, eles já estão reunidos aí novamente, e é isso aí, minha gente. Eu vou só dizer aqui pra vocês qual foi o último capítulo que eu li, então. Foi o capítulo 646, já deve estar no 800 e qualquer coisa, né? Enfim, um dia a gente chega lá, não estamos com pressa, não é mesmo? One Piece é maravilhoso, junto com Monster, esse aqui foi então um dos meus mangás de entrada e deu super certo pra mim. Então pra quem está aí pensando, por onde eu começo a ler mangás e tudo mais, pra mim deu certo One Piece, recomendo também. Eu sei que é difícil encontrar os primeiros volumes, mas não há nada que você não encontre por aí em scan e leia se você realmente estiver com vontade de conhecer essa saga. Espetacular, minha gente. Na sequência, eu li isso aqui, que olha só, eu não vou nem tentar explicar isso aqui pra vocês, mas eu vou, né, compartilhar com vocês a minha leitura de Eles Estão Por Aí, né? Então nós temos aqui essa parceria entre Bianca Pinheiro e Greg Stella. Da Bianca Pinheiro eu já tinha lido Bear e aquele Graphic MSP da Mônica que ela fez, o Mônica Força, se eu não me engano. Do Greg Stella nunca tinha lido nada, então esse aqui foi meu primeiro contato com a arte dele. E, gente, isso aqui é um quadrinho maluco. Primeiro que esse aqui é um quadrinho publicado por uma editora que eu não sabia que publicava quadrinhos, que é a Todavia. Todavia é uma editora relativamente nova aí no mercado, e eles têm uns lançamentos muito bacanas, né? Enfim, estamos aí com um quadrinho, se eu não me engano, eles fizeram uma reedição de Fan Home da Alison Bechdel. Então, assim, fiquem de olho, tá? Isso é um espetáculo, isso é uma coisa maluca, mas que faz todo o sentido. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, assim que essa HQ chegou na minha caixa postal, quem me mandou foi a própria editora. E isto não é um publi, tá, minha gente? Simplesmente eu recebi e li e estou aqui mostrando pra vocês, tá? Quando for publi, vocês serão devidamente avisados, tudo bem? Mas então, minha gente, eu já peguei pra ler e, assim, fiquei com aquela cara de HQ inteira. Entendi ali algum propósito da coisa toda. Tô tentando mostrar o traço aí pra vocês. Vocês estão vendo que os personagens são esquisitíssimos? Pois é. Mas então, eu li assim que chegou e eu fiquei assim, cara, o que foi isso que eu acabei de ler? Então eu deixei passar, sei lá, uma semana, 10 dias e reli. E aí eu percebi algumas outras coisas. Então, essa aqui é aquele tipo de história que não se esgota. Então é o tipo de HQ que eu inclusive recomendo quem já adquiriu, ainda não leu, ou quem já leu e falou, ai, que coisa esquisita, não sei se eu vou manter isso aqui ou não, guarda por mais um tempo e releia daqui a um tempinho, porque você vai ver que é aquele tipo de história que, não vai dizer que ela cresça em você, mas ela vai trazendo uns significados diferentes. Então, assim, você tem esses personagens sem forma definida muitas vezes, alguns são humanoides, outros são simplesmente, sei lá, tipo umas bolinhas com cabeça, tipo um Mr. Potato Head, sabe assim? Então, só que assim, as discussões entre esses personagens são bastante humanas. As questões, assim, as buscas que eles estão fazendo são bastante relacionáveis, entendeu? Então acaba que a gente tem assim uma discussão meio existencialista aqui.
A gente tem uma discussão, é bastante filosófico, tá? Esse quadrinho. Você tem também, assim, aquelas discussões do para onde vamos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo com a nossa vida. Você tem alguns momentos em que você vai ter alguns desses personagens fazendo, né, discutindo, assim, trivialidades, né? Fofoquinha mesmo, sabe? De coleguinhas e amigos, e você... Aquele tipo de conversa que às vezes você tá andando na rua e você ouve, sabe? Você tá na fila do banco, você ouve alguém conversando, assim, às vezes você até presta atenção ou não. É essa a estranheza nesta HQ, vocês estão entendendo? Então... é o tipo de HQ subjetivo, eu diria, né? Eu nem sei se os dois tinham um propósito em mente quando eles sentaram e falaram, não, vamos fazer esse negócio. Então, vocês estão me vendo falar sobre essa HQ e vocês não estão entendendo nada. Se vocês virem qualquer outra pessoa por aí comentando sobre essa HQ, eles vão dizer coisas totalmente diferentes das que eu estou dizendo pra você, entendeu? Então, o bacana desse tipo de história é isso. Ela acaba sendo única. É uma experiência de leitura única, eu diria. Então, é uma coisa muito rica, se você parar pra pensar. É uma HQ que vale muito a pena, tá? Você colocar suas mãos. Então, assim, se você estiver passeando aí por alguma loja de quadrinhos, né? Se você tiver acesso a esse tipo de loja, porque eu sei que não é toda cidade que tem, dê uma olhada. Se algum amigo já comprou isso aqui, você dá uma olhada também. Mas é o tipo de coisa que vale a pena você ter na estante e de vez em quando revisitar. Porque você vai encontrar coisas diferentes aqui a cada vez que você parar pra ler isso aqui, certo? Falei, não falei nada? Pois é, exatamente esse o efeito da leitura do Eles Estão Por Aqui, recomendadíssimo, gente, vejam lá, tá? Na sequência eu li duas HQs incríveis que eu recebi do Pipoca e Nanquim. Inclusive, no mês passado a gente teve aqui no canal um quadrinhos e mangás especial com o Bruno Zago e o Daniel Lopes. Se vocês não viram, vou deixar o link aqui em cima, vejam lá, tá? Eles comentaram um pouquinho sobre os lançamentos até o momento. Esse aqui que eu tô segurando, mostrando aqui pra vocês, né, que é a arte do Charlie Chan, estava ainda em pré-venda, então todo mundo que comprou em pré-venda já leu essa coisa espetacular. Inclusive, né, se vocês forem ver aqui por quantidade, vocês vão ver que eu nem li muita coisa esse mês, mas essa HQ aqui ela é bastante densa, porque ela traz muita informação. Então vocês já devem ter visto aí muita gente comentando sobre o Charlie Chan, inclusive o pessoal do Pipoca e Nanquim tem alguns vídeos interessantíssimos em que eles comentam sobre essa HQ, vou deixar os links lá embaixo. É um negócio incrível. Então assim, aqui você vai ter o Sonny Liu, que é o criador dessa HQ, criando uma história de um personagem que é um quadrinista de Singapura. No comecinho aqui da HQ, ele já é um senhorzinho, né, um ancião. E essa HQ funciona como se fosse uma entrevista com ele e também um documentário. Vou escurecer aqui um pouquinho pra vocês verem direitinho. Então tá aqui o Charlie Chan já por volta ali dos seus 70 anos, dando essa entrevista, né, comentando sobre a vida dele, sobre a obra dele. E é uma coisa espetacular, porque assim, conforme ele vai contando a história dele, a gente vai tendo então alguns quadros mostrando pra gente ali fotos da infância, imagens ali dos primeiros quadrinhos produzidos por ele e por um amigo. Você tem imagens ali dos primeiros desenhos que ele fazia. Então, conforme ele vai contando a história dele, a gente vai tendo acesso às fotografias, às imagens. Então acaba que é um quadrinho meio documentário mesmo. E é espetacular. Então é aquilo que eu tava dizendo pra vocês, né? Então aqui ele vai contando sua própria história que se mistura com a história de Singapura. E é uma coisa interessantíssima, assim, eu nunca tinha me interessado pela história de Singapura e eu terminei essa HQ, assim, adorando as informações que eu tinha recebido. A história recente, né, desse país é interessantíssima, então ele vai mostrar pra gente ali todos os resultados desse país que foi num dado momento colônia britânica, né, como é que houve, como ocorreu a independência do país e tudo mais, é tudo muito interessante e a gente vai vendo também esses quadrinhos que ele produzia, que eram ali uma coisa de contracultura mesmo. Então, os quadrinhos que ele escrevia, ele já fazia críticas ali ao governo, né? É uma coisa riquíssima. E a gente vai tendo aqui, então, esses facsímiles, né, entre aspas, né, dessas histórias que ele criava nessa época, e é tudo maravilhoso, gente. Num dado momento da vida dele, ele trabalha também como ilustrador de revistas, então ele faz aqui algumas, né, caricaturas, digamos assim. Você tem aqui, por exemplo, a Audrey Hepburn. Você tem o Vincent Price aqui, também achei espetacular. Então é isso, gente. É um quadrinho autobiografia desse personagem criado pelo Sonny Liu e ele vai misturando a história desse personagem com a história de Singapura e isso aqui é um espetáculo. Então se você ainda não deu uma chance pro Charlie Chan, este é o momento, minha gente. Sensacional. E eu li também Um Pedaço de Madeira e Aço, que é também do Chabuté, o mesmo cara que fez aquela adaptação para quadrinhos do Moby Dick, que a gente inclusive usou como material de apoio para nossa leitura de Moby Dick no começo do ano.
Vocês não sabem do que eu estou falando, anualmente a gente faz aqui no canal uma leitura conjunta e esse ano o livro escolhido foi então Moby Dick e junto com o livro do Melville a gente leu também a HQ do Chaboté. Bom, minha gente, Um Pedaço de Madeira e Aço vai trazer pra gente um personagem principal inusitado que é então um banco de praça. Pronto, não precisa mais nada. Pelo menos pra mim, só essa premissa já é interessantíssima. Eu vou tentar dar uma folheada aqui pra vocês verem. A HQ é em capa dura, tem aquele acabamento meio emborrachadinho. Vou escurecer aqui de novo pra vocês verem. Então, olha só. A gente vai acompanhando, então, o dia a dia na vida, digamos assim, desse banco de praça. A gente vai acompanhando, então, todas as pessoas que passam por lá. A gente tem cenas noturnas também, olha só. E não, como vocês podem ver aí na tela, nós não temos balão. E por incrível que pareça, teve muita gente encasquetando com essa HQ exatamente pelo fato dela não ter balões. Quando eu coloquei a foto de lido, né, dessa HQ no Instagram, teve umas pessoas lá me perguntando, como assim lido, né, não tem balão? Gente, é uma narrativa como todas as outras, né, a gente só não tem palavras ali. Você tem que se lembrar que na antiguidade, né, muito antes de existir ali esse alfabeto que a gente usa para se comunicar, por exemplo, as pessoas se comunicavam por, né, desenhos na caverna e coisas do tipo. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link do pessoal do Pipoque Nanquim comentando essa questão das HQs mudas. Mas então, voltando a Um Pedaço de Madeira e Aço, a gente vai vendo que os personagens que vão passando por esse banco diariamente, né, muitos deles, aliás, têm uma linha narrativa própria e a gente vai acompanhando, por exemplo, o policial que tá sempre espantando ali, né, os moradores de rua que usam aquele banco para dormir, alguma coisa do tipo, e depois a gente vai descobrindo ali, né, conforme a história vai rolando, que ele já tá para se aposentar, ele se aposenta e ele vai fazer uso daquele banco de praça mais pra frente. Tem a história do cachorrinho também, que é espetacular, aquele cachorrinho todo dia passa pelo banco, faz ali o pipizinho dele, e num dia que cai uma chuva torrencial, onde é que esse cachorrinho vai se abrigar? Então assim, gente, é uma HQ linda de doer. E essa questão de não ter balão de diálogo é simplesmente um detalhe, gente. Vale muito a pena conhecer Um Pedaço de Madeira e Aço. Lindo mesmo. Bem, então é isso. Essas foram as minhas últimas leituras de HQs e mangás. No finalzinho do mês que vem eu volto então para compartilhar com vocês as minhas próximas leituras. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.